O problema não é o Bolsa Família, é a falta de uma porta de saída. Existe um debate sobre o Bolsa Família que costuma ser tratado de forma equivocada no Brasil. De um lado, há quem defenda o programa como se ele fosse a solução definitiva para a pobreza. Do outro, há quem critique sua existência como se qualquer mecanismo de transferência de renda fosse necessariamente um erro. As duas posições estão erradas. A verdade é que programas de transferência de renda existem em praticamente todos os países modernos. Existem nos Estados Unidos, existem na Europa, existem em países desenvolvidos e existem em países emergentes. E existem por toda a sociedade civilizada que reconhece que há momentos em que o Estado precisa oferecer uma rede mínima de proteção para pessoas em situação de vulnerabilidade. Uma mãe solteira que perdeu o emprego, uma família que atravessa uma crise temporária, pessoas em extrema pobreza, situações de emergência social. Tudo isso justifica a existência de mecanismos de assistência. Portanto, o problema não é o Bolsa Família em si. O problema é que o Bolsa Família se tornou, ao longo dos anos, o problema é o que ele se tornou ao longo dos anos, porque um programa de assistência deve funcionar como uma ponte e não como um destino. Deve ajudar a pessoa a atravessar um momento difícil e não transformá-la dependente permanente do Estado. E é exatamente aí que o Brasil começa a enfrentar uma questão preocupante. Milhões de brasileiros recebem benefícios sociais há anos, em alguns casos há décadas, sem que exista uma estratégia clara de emancipação econômica dessas famílias. A pergunta que precisamos fazer é simples: qual é o objetivo final do programa? Manter pessoas recebendo benefícios indefinidamente? Ou criar condições para que elas deixem de precisar deles? Porque existe uma diferença enorme entre assistência e dependência. A assistência fortalece, a dependência aprisiona. A assistência oferece oportunidade e a dependência cria acomodação. A assistência ajuda a levantar e a dependência impede que a pessoa caminhe sozinha. Nenhum país prospera quando uma parcela crescente de sua população economicamente ativa passa a depender permanentemente de transferências governamentais. Porque riqueza não é distribuída pelo Estado. Riqueza é produzida pela sociedade. É produzida por trabalhadores, por empreendedores, por empresas, agricultores, profissionais liberais, por pessoas que criam valor econômico. O verdadeiro combate à pobreza não acontece quando alguém recebe um benefício, acontece quando alguém deixa de precisar dele. Por isso, o debate correto não é acabar com o Bolsa Família. O debate correto é aperfeiçoá-lo, criar mecanismos de transição para o mercado de trabalho, estimular qualificação profissional, premiar a formalização e facilitar o empreendedorismo. Garantir que o benefício funcione como um impulso e não como uma condição permanente. Porque o maior sucesso de um programa social não é aumentar o número de beneficiários, é diminuir. Não porque as pessoas foram abandonadas, mas porque elas prosperaram, porque encontraram trabalho, porque abriram seus negócios, porque conquistaram a sua autonomia, porque deixaram de depender do Estado. No fundo, a verdadeira política social não é aquela que cria beneficiários para sempre. É aquela que transforma os beneficiários em cidadãos independentes. E talvez esteja na hora do Brasil começar a medir o sucesso dos seus programas sociais não pelo número de pessoas que entram neles, mas pelo número de pessoas que conseguem sair deles.